A ideia aqui, eu tenho duplo objetivo, né, Andresa? O primeiro é avaliar o nosso trabalho no lojista profissional, o nosso trabalho da Evo, né, que é o nome oficial do Instituto MPL agora. E a gente quer detectar pontos de melhoria, detectar fraquezas, essas coisas para a gente fazer um processo de melhoria contínua mesmo, né? E vocês são uma turma muito especial para a gente, porque vocês são os nossos primeiros, né, por passar pelo lojista profissional, que nós chamamos de uma consultoria em grupo, como nós colocamos, né? Que tem duas fases, a fase de treinamento e a fase depois de acompanhamento em grupo, né? Então, esse é um dos objetivos. E outro objetivo é avaliar os seus resultados, é, colher depoimento honesto, franco, né, de tudo que aconteceu, para a gente levar para mais gente isso, para mostrar para outros lojistas. Porque uma coisa é a gente falando para os lojistas, outra coisa é a lojista falando para lojista. Faz muita diferença, né? Então, as pessoas se identificam com vocês, né? Porque vocês estão lá realmente no campo de batalha precisando, né, da ajuda. Então, é por isso que é importante ouvir vocês. Então a ideia é essa, tá, Andresa? Fez diferença, isso não tenha dúvida. Eu imagino se eu que assim eu iria ter os mesmos problemas pessoais e sem ir, sem o lojista profissional, teria sido muito mais assim, ter sentido mais. Mas assim, Andresa, a gente vai explorar isso, tá? A gente vai explorar, vamos lá. Mas assim, não se preocupe. A única coisa que eu te peço é que seja muito franca. E, evidentemente, eu não estou cobrando nada de você, pelo contrário, eu estou querendo gerar resultado. E a sua situação que você vive é a vida real, entendeu? É a vida real que a gente tem que tratar. Quando a gente for fazer novas turmas do lojista profissional, a gente tem que considerar isso, que nem todo mundo vai estar no momento ideal para as coisas acontecerem. E a gente tem E que. dá para dar continuidade. Exato, a gente tem que aperfeiçoar de uma forma que, apesar de tudo isso, a gente consiga gerar valor para as pessoas, gerar resultado, né? Então a gente está assim, né, realmente é a vida real que a gente está encarando. Então, apenas seja não brutalmente honesta, mas gentilmente honesta. Acho que essa é a melhor expressão, né? Tá certo? Pronto. Primeira pergunta bem simples, só identifique, né, o seu nome e a cidade de onde você é, por favor. Meu nome é Andresa, eu sou de Ibitinga é interior de São Paulo, né? Minha cidade hoje está em torno de 50, 60 mil habitantes. Tenho uma loja, uma multimarcas de roupas unissexes, e esse ano a gente está fazendo 20 anos, Alan. 20 anos, data 20 aninhos. comemorativa. Que legal, que legal. E me conta um pouquinho o resumo da sua história, Andresa. 20 anos de história. Resume em um minuto pra gente entender um pouquinho dos seus bastidores. Alan, eu já venho assim, meus pais sempre... Eu cresci em loja. Meus pais chegaram a ter uma rede de 6 lojas. Aí eu saí, estudei, fiz administração e acabei achando que compensava, que não adiantava fugir disso. Vim, trabalhei 1 ano para o meu pai e depois disso ele mesmo me sugeriu que eu tivesse a minha loja. E aí eu comecei assim, do -1, porque era uma firma que ele já tinha, que estava bem assim bagunçadinha, e a gente começou em cima dessa firma. E foi aí só progresso, assim, só ascensão. Não tenho que... Foi muita bênção mesmo. Mas só para eu entender, a loja quem começou no final foi o seu pai e você deu continuidade? Como ele tinha várias lojas. Então ele ficou com a loja dele e ele deu uma para mim que era uma ponta de estoque das 5 lojas dele. Então eu comecei como uma ponta de estoque comprando mercadoria dele. E depois eu fui colocando novas marcas, fui cortando assim o vínculo aos poucos, até ficar óxido paralelo, não ter assim nada a ver. Certo. Essa transição demorou quanto tempo, mais ou menos? Olha, foi transição familiar, que não foi fácil, nós tivemos altas brigas, porque por mais que ele quis, mas na hora que ele viu que eu fui mesmo, ele tentou segurar. Então, assim, a gente ficou alguns anos até sem se falar. É mesmo? Porém, isso foi bom porque eu cresci, que eu tive que me virar nos 30, literalmente. Eu não tinha... A minha história é uma exceção, Alan, porque eu não tinha capital. Eu só tinha, assim, restos de lojas fechadas por eles, né? Então, pegava uma prateleira, quando dava, e fui começando. E a firma, o CNPJ, ele já existia. Então, eu até eu zerar essa empresa foi de 98 até 2002. Fechei, zerei, e aí eu comecei com um novo CNPJ, que é o Andresa. Entendi. Ô, Andresa, mas não sei se você está até à vontade de falar sobre isso, né? Mas conta um pouquinho mais dessa história. Você ficou anos sem falar com seu pai por causa do trabalho, é isso? Foi, eu falo assim, as empresas familiares,
Eu tenho muito assim gosto de ver as pessoas que conseguem. Na época foi muito difícil, porque daí eu acabei de sair da faculdade, né? Então vim com aquela gana, aquela garra. E isso para ele, infelizmente, ele não conseguiu agregar. Ele viu como um afronto. E hoje, mais madura, eu também entendo, né? Mas ali, com 20 e poucos anos, não dava. E foi briga assim feia mesmo, nós ficamos sem nos falar. Só que aí isso aí fez com que eu tivesse que me virar, né? Eu tinha assim, mercadoria, vender e colocar o dinheiro na loja e dispensar funcionário, porque eu não teve época de eu não ter condição de ter o funcionário e ficar sozinha na loja e não fechar a loja para almoço, almoçar de marmitinha aqui no fundo, porque tinha que começar. E foi assim, essa foi a minha real mesmo, de chegar em fornecedor na época. Tinham fornecedores que ainda estavam, que nós estávamos inadimplentes na época do meu pai. Então, assim, reparcelamento de acerto e pagando cheque semanalmente. Então, assim, é uma vitória muito grande para mim. Eu não comecei assim, eu falo que eu não comecei do zero, eu comecei do -1. Renegociar impostos, renegociar fornecedores e... Eu não sei, assim, cada um tem uma coisa. Eu tenho espiritualidade, não tem como eu viver sem, porque se a gente pegar hoje para fazer conta, eu não sei como eu consegui. Assim, foi muita iluminação, muito trabalho, muita vivência que deu certo. Nossa, mas eu tô curioso. Como que você se sentia, assim, por exemplo, quanto tempo você ficou sem falar com seu pai, mais ou menos? 6 anos. 6 anos. Ele é da mesma cidade? Filha única. Filha única, 6 anos sem falar com o pai. É. Como que você conseguia... Não, primeiro, como que você se sentia? Como que você conseguia, sei lá, conviver com isso, Andressa? E detalhe, a loja dele é ao lado da minha, encostada. Nós Tá somos brincando. vizinhos. E o prédio, isso ele me ajudou muito, né? Ele nunca me deu dinheiro, ele nunca pagou uma duplicata, mas ele, quando eu abri, que ele me ajudou assim, falar, vai e abre a sua loja, né? Eu nunca paguei aluguel para ele, então eu ficava no prédio dele, não pagava aluguel, mas nós não conversávamos. Era cada um para si mesmo, foram 6 anos. Entendi, mas, Andressa, eu quero saber assim, qual que é o seu... Tô tentando entender, tá? Porque pra mim é chocante essa história. Qual que é o seu sentimento? Assim, você chegava na loja por 6 anos, o seu pai tinha uma loja do lado, certo? Cruzávamos, mas não olhávamos. É sério? E você trazia sentimento com você em relação a isso? Toda hora tinha um pensamento ou não? Você acostumou com essa situação? Como que era? Na época, ela foi uma coisa até para me proteger. Não era legal escutar as coisas que escutava, ver as coisas que eu via. Tudo era muito pesado mesmo. E então, para mim, eu acabei ficando, apesar de, imagina, datas, né? Às vezes dificuldades, quando eu chegava, não de pedir dinheiro, mas eu queria poder partilhar, assim. E não tinha, né? Não era casada, então era uma jovem. E com isso, em decorrência disso, também daí eu saí de casa para morar, acabei morando em cima da loja mesmo, porque também não me sentia bem na casa, né? Mas assim, isso me deixou muito forte. Muito, muito, muito. Eu falo assim que foi todo o tempo... eu tomava muito cuidado com o meu sentimento para não virar ódio, rancor, e fui trabalhando que isso era necessário naquele momento. E aí depois, quando eu comecei com um relacionamento sério, com uma pessoa, e chegou a hora da gente morar junto, casar, então essa pessoa que começou, na verdade, a conversar e aí nós fomos estreitando. Aí foi voltando aos poucos a parte familiar, né? Mas assim, negócios é paralelo mesmo, cada um cuida do seu. Entendi. E ficou muito saudável. Entendi. Mas vocês são concorrentes? Concorrentes. Somos assim. A loja dele, eu trabalho com multimarcas que me dão exclusividade, ele também. Então, às vezes o cliente vai lá na loja dele, não dá certo, ele mesmo vem e traz aqui. Às vezes eu levo o cliente lá, a gente quer assim, que dê certo em uma das duas, antes dele ir para outra cidade, para outra loja da cidade, né? E você, hoje, o relacionamento com seu pai, como ele é hoje?
Sóbrio. Sóbrio. Quer dizer, não está resolvido Sóbrio. 100% ainda. Não, ficou só coisa boa. Antes não. Antes, assim, ele era muito autoritário, né? Então, assim, se você tinha uma discussão e não se chegava à discussão, ia para agressão física. Hoje, não. Hoje é cada um, você escuta, você... Ele até me pede... Nós compramos um prédio aqui ao lado, juntos, temos o estacionamento das duas lojas juntos. Muito respeito, muito. E vocês se reconciliaram em virtude dessa pessoa que você... não sei se você é casada, bom, enfim, você... Sim, sou casada, tenho um filho de 6 anos. É essa pessoa que começou assim, a chamar e conversa. Ó, chamei seus pais para jantar aqui hoje. Aí ia, e eu não conversava, mas estava ali, e aí foi indo naturalmente. Foi quebrando o gelo, né? Tá Foi. certo. Entendi. Foi um mal necessário, Alan. Hoje, assim, eu vejo nitidamente isso, tanto para eu me fortalecer, para eu ficar... Ele é muito assim na cidade, a loja dele já... Eu nem sei mais quantos anos tem a loja dele. Se a minha tem 20, a dele tem 40. E então, ia ficar muito na sombra dele. Então, foi uma coisa bem que eu sei que a gente conseguiu. Tá. Olha só, era um resumo de 1 minuto, mas como a sua história ela tem uma coisa bem interessante nela, no sentido de uma história forte. E me diga uma coisa, Andresa, aí você estava na situação em que você começou lá com seu pai, aí teve esse conflito com o teu pai, e aí você não tinha funcionário, você comia né, no fundo da loja, você morava em cima da loja. Como que foi? Como que você conseguiu sair disso? Como que as coisas foram evoluindo, né? O que você fez para ter essa evolução? Olha, como eu não tinha uma família, então meu custo de vida, eu não tirava quase nada da loja. Hoje eu não conseguiria, com uma casa, com um filho, enfim. Mas na época, nossa, me privei de muito, de coisas assim básicas, de às vezes não ter assim, não vou sair final de semana porque eu não vou encher o tanque do carro, eu vou ganhar mais uma semaninha, coisas assim, absurdas. Só não posso falar de comida, que eu comia bem, mas assim, essas coisas assim de um jovem, abrir mão de tudo um bom tempo. E todo o dinheiro que entrava eu queria zerar, então até 98 até 2002, que foi para eu zerar e me desvincular mesmo, foi trash, era trabalhar o tempo todo. Porém, aí eu criei muitas, a gente fala assim, foi criando do meu jeito, né? Tudo meio assim, não tinha essa coisa hoje, essa estrutura, essa ajuda que a gente está tendo. Imagina um lojista profissional nessa época para mim. Enfim, então foi tudo muito fundo de quintal mesmo. E quando eu consegui zerar a empresa, o CNPJ, impostos, tudo atrasado, e comecei a minha nova, eu já estava... Veio aquela cabeça, nossa, como eu fui burra, né? Devia ter começado a minha empresa do zero. Mas eu não ia ter a experiência que eu tinha. Daí talvez eu ia ter a minha, ia ter que quebrar também para ver. E enfim, quando eu comecei a minha, aí eu já sabia tudo que podia acontecer se eu não fizesse certo. Então eu sou extremamente assim de anotar. Aliás, eu tenho muita dificuldade com parte tecnológica, muita. Sou quase que analfabeta, tecnologicamente falando. E eu tenho, assim, cadernos de quando eu comecei. Eu tenho tudo anotado, mas manual. Você tem até hoje isso. Até hoje, não jogo. É para eu lembrar dos caderninhos. É a história da Óxido ali. Isso. Mas eu, mesmo informatizando a loja, eu tenho meu paralelo. Eu tenho essa necessidade ainda. Isso. E hoje, e logo assim, eu não demorei não para contar nosso estoque, o estoque sempre colocado no programa, contas a pagar, contas a receber, porque a gente trabalha com crediário, então tem que ser bem organizado. E isso eu tinha já de mim, que eu sabia que precisava ser assim. Isso me ajudou, foi essencial para eu conseguir sair nessa época aí de sufoco, né? Que era tudo mega controlado. Teve algum fato, alguma coisa que foi o ponto da virada, assim? Teve esse de você conseguir quitar as dívidas, mas aconteceu alguma coisa que de repente deu uma virada, assim, grande? Não foi assim uma coisa. Foram sendo conjuntos. Por exemplo, vou fazer reformas na loja. Dar uma maquiada na loja. Em 20 anos, sei lá, eu acho que eu fiz isso umas 5, 6 vezes.
de mudar mesmo. Teve uma reforma que eu fiz que eu tirei até o contrapiso, ficou na terra e eu coloquei tudo, parte elétrica, tudo novo, tudo mudado. E para você ver, até hoje, meu pai tem a loja antes de mim, ele nunca mudou. E dá certo a dele também, não tô falando de certo ou errado, mas para mim, cada vez que eu fazia essa reforma, dava a Óxido se criava, achava seu lugarzinho. E aí, com isso, também marcas, fornecedores, parcerias, porque muda muito, muda muito. Não puxando o saco, mas de quando eu abri a loja, hoje o meu fornecedor mais antigo é a MPL, é a Paco. Por ambos, por nós dois, por eles, né, suprirem minha necessidade e eu também fazer a minha obrigação com eles. Mas, assim, fábricas que fecharam, que faliram, pessoas que eram produtos maravilhosos. Então, a história, ela vai... cada vez que chega uma marca nova, a gente tem que fazer toda aquela adaptação com o cliente. Então, eu não tenho um fato, assim, esporádico. Foi tudo muito progressivo. Degrau por degrau mesmo. Eu entendi que cada repaginada na loja, parece que você repaginava a sua energia também. Ela estava mais a ver com um momento novo seu. Sinto que você tinha mais confiança, acreditava mais naquilo, talvez, e isso renovava suas energias. Imagino que isso que foi acontecendo. Sim, eu vejo assim dessa forma. Inclusive, estou programando para mais uma. Ah, legal. Estamos no projeto ainda. Uhum. Legal. Assim, agora, entrando na questão do lojista profissional, Andresa, logo antes de você entrar no lojista profissional, quais eram os problemas que você tinha logo antes? Eu acho que era mais uma cobrança pessoal. Muito cobrança pessoal, porque assim, quando eu sentava com o meu analista de sistema, que a gente fazia as contas, tava legal. Nossa, loja, saúde financeira, a forma como você faz tá legal. Só que eu precisava algo mais, eu queria mensurar mais as coisas. Eu faço às vezes pergunta para eles não... a gente precisa mudar isso no sistema, tanto que ele fala que o sistema dele hoje é muito completo por causa de mim, de tanta coisa que a gente foi fazendo alterações. E, olha, eu quero um relatório disso. E ele, nossa, nunca pensei nisso, Andresa. Então, eu tenho muita sede disso. E eu estava buscando, mas assim, falar em consultoria para uma empresa do meu porte era sonho de consumo. Não era viável financeiramente, porém a minha vontade era destrinchar isso aqui e achar formas, ferramentas para eu estar melhorando. Sempre tenho que melhorar. E aí foi quando os representantes, né, me apresentaram e daí eu bati o papo com o Ricardo. Então, assim, veio de encontro com uma necessidade pessoal. Não posso falar para você que eu estava financeiramente, não, era o que eu estava buscando, a oportunidade mesmo. Então você acabou respondendo minhas perguntas próximas, né? Que como você conheceu o lojista profissional e por que você decidiu dar um voto de confiança? Eu estava nessa fase, né? Buscando mesmo. Bom, e Andresa, aí uma coisa que você me contou antes da gente começar, e essa pergunta é para você me contar um pouco quais foram as dificuldades que você teve ao implantar o lojista profissional. Alan, por isso que a gente não pode ficar esperando tudo ficar cor-de-rosa. Né? Nós empresários, assim, o momento, a crise, será? Então, assim, pé no chão. Aliás, eu sou muito pé no chão, mas assim, o mês que foi lojista profissional, a minha vida pessoal estava de ponta cabeça. E eu tinha tudo assim para virar e falar assim, nossa, eu vou para São Paulo, que não é perto, deixar meu filho de 5 anos, meu marido, e aí o que eu vou fazer, né? E eu falei, não, eu preciso ir, eu não sei quando eu vou ter essa chance. Então foi a primeira etapa. E cheguei lá, eu desliguei mesmo. Eu avisei que eu não ia ficar em celular só à noite, tá tudo como tava? Tá, então tá bom. E mergulhei. Voltei com uma sede assim, eu lembro que eu saí, já comprei um livro lá dos pontos fortes e eu voltei já lendo no ônibus, 6 horas de viagem, quase que eu li o livro inteiro. Então você vem assim, né, querendo morder o mundo. E aí eu me deparei com a minha realidade de volta. Aí eu dei assim uma brecada, a mesma coisa de você estar voando e cair assim na neve. Aí para caminhar, cada passo era muito custoso. Mas eu nunca desisti. Eu tenho dificuldade porque os nossos encontros num dia da semana que eu tenho um compromisso que eu já tenho há 4 anos,
de igreja, então assim, eu pego depois a reprise. Então eu perdi um bom contato com o grupo. Mas assim, mesmo assim eu não desisti, não desliguei. E cada coisinha que eu pego, é claro que a presencial deve ser muito mais ter retorno, e eu não tive isso, mas eu não desisti. E eu posso garantir assim que fez toda a diferença. Porque as minhas dificuldades pessoais iam acontecer de toda forma. E se eu não tivesse ido no lojista, isso poderia ter refletido mais no meu negócio. Então, por mais que estava difícil, que estava custoso, que tinha toda uma outra coisa acontecendo junto, o pouco que eu estava aqui na loja, eu conseguia passar isso para a minha equipe e deixá-las mais envolvidas e se sentindo menos inseguras, porque elas poderiam ter ficado mais inseguras da minha ausência. Então só veio acrescentar. Foi na hora que tinha que ser. Que ótimo. E me diga uma coisa, você conseguiu mensurar resultados? Que tipo de impacto que o lojista profissional trouxe para você e para sua loja? Para você ter uma ideia, pegando os caderninhos, esse ano, o dezembro deste ano, foi o mês que eu bati recorde. Mesmo? Nós batemos recorde de tudo, número de peça, número de vendas, ticket, foi um sucesso. Caramba, e você tem isso nos caderninhos? Sempre, Que legal. Né? Só que assim, por isso, e a gente tá vindo muito numa pegada assim, que nem os representantes chegam, bem pesados, bem assim, nossa, os lojistas, foi um ano difícil, e aí eu tinha todo um equilíbrio para falar, olha, eu não posso reclamar, porém, eu tive que fazer coisas diferentes, não caiu do céu, né? Então, coisas que nós não fazíamos, nós começamos a colocar em prática. E outra coisa difícil, muitas pessoas têm muita dificuldade, vem de uma história, um problema com funcionário. Hoje, minha equipe está com 3 meninas e mais o meu trabalho. Então, 2 dessas meninas, esse ano, estão fazendo 15 anos de loja. Então, para uma loja de 20 anos, elas estão há 15 anos. É muito difícil eu chegar e querer ensinar alguma coisa para elas. Uma pessoa nova, eu chego e já, né? Então, teve que ser tudo muito assim, aquelas coisas das reuniões, troca. Dava um passo para frente, 2 para trás, depois novamente, para deixar como se elas estivessem criando também. Aliás, elas criaram, né? E eu senti que, tanto que lá no curso, no Logista, uma das coisas minhas, essa coisa do reconhecimento por elas, as minhas já não são mais só o dinheiro. É reconhecimento pessoal, já chegou nessa fase. Então, é muito mais trabalhoso, muito mais... não é fácil. Eu agradar minha equipe. Eu tenho também que suar. Entendi. E você conseguiu, através do lojista profissional, você conseguiu quebrar um pouco isso de 15 anos de pessoas que é difícil de aprender, fazer com que trouxesse uma nova forma de trabalhar com essas pessoas. É isso? E foi o que eu falei para elas, assim, não é a venda da loja, foi o resultado. A gente aprender a mostrar para elas o que elas já têm. Elas já têm tudo isso dentro delas. Elas têm tudo e aflorar o que cada um... Por exemplo, eu já falei que eu na parte de informática, tecnologia, eu não sou boa. Porém, uma delas é hacker. A gente chama ela de mini hackerzinha. E tem outra que no Insta, Face, foto, é ela. Então eu não vou desperdiçar mais meu tempo com isso, porque eu me cobrava. Ok. Eu me cobrava de não ter isso. Hoje eu já não me cobro depois do lojista. Então cada uma aqui vai no seu ponto forte. Perfeito. Não vamos perder tempo em ensinar matemática se o seu forte é português, né? Era isso que a gente aprendeu lá. E isso foi uma das ferramentas que eu usei muito para a gente chegar nos resultados. Legal. Então, quer dizer, além de ajudar você, acabou contribuindo de certa forma com os seus funcionários também. Não tenha dúvida. É outra fase nossa aqui. Nossa busca é outra. Pessoal. E, Andressa, eu não sei se você sabe de cabeça, você falou que bateu os recordes, mas você tem, por exemplo, números assim não precisa falar de faturamento, mas de crescimento, de vendas, esse tipo de coisa, você tem alguma noção sobre isso? Alan, agora eu não vou lembrar. Nós fizemos a porcentagem.
de quanto a mais, né, que foi, porque teve, assim, na minha história, como começou, era normal ela crescendo anual, né? Então, todo ano. Aí, quando eu conversei com o Ricardo, eu falei, Ricardo, eu cheguei numa fase que tá assim, igual, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, né? Então, ela ficava assim. Aí, esse dezembro que a gente falou, assim, de bater recorde em todos os números de vendas, foi significativo porque nós ficamos muito felizes, que a gente comprovou que estava dando certo. Mas eu não lembro agora em porcentagem. Mas assim, foi muito, não foi assim uma coisinha. A gente viu que foi com qualidade. Melhoramos nossos cadastros, assim, de retorno, colocamos ferramentas diferenciadas que a gente não fazia, né? Foi muito assim. O Ricardo sabe, a gente tem um sistema de cartão fidelidade que a gente distribui no mês de dezembro. Então, esse ano foi o ano que a gente mais distribuiu o cartão, porque nós fizemos uma outra forma. Então, assim, foi um conjunto de coisas. Entendi. E tudo isso no meio de um mercado em crise, certo? Que é o que eu falei, todos os representantes vindo, eu tinha até um cuidado para você não, né, meio, então você é o bom. Não. Eu só tive uma oportunidade na hora certa, no momento certo, de tirar aquela coisa da laranja. Eu vejo assim, sabe? O suco tava lá na laranja, mas eu não tava sabendo espremer todo o potencial dela. Então hoje o lojista profissional tá ensinando a gente a tirar tudo que ela tem para nos dar. O nosso próprio negócio, é o mesmo negócio. E é o mesmo mercado. E você ainda comentou que estava num momento ruim para você ainda, né? De pessoal, né? E ainda assim conseguiu persistir e extrair o suco da laranja, né? Que muitos jogam lá, né? Até eu jogava antes de tirar tudo que o meu potencial, o da equipe, a própria loja, né? Ô Andressa, o que é diferente hoje na sua vida, né, que não era possível antes, por causa de tudo isso? Quando eu falei que minha busca era pessoal, Alan, que eu vivia com assim a sensação de que eu estava correndo atrás. Eu sempre estava atrasada, eu sempre estava correndo atrás, literalmente. Então, assim, sempre era corrido para fazer o banco, sempre era corrido para fazer as propagandas, tudo muito assim, corrido, pesado. Nossa, trabalhei hoje, parece que eu não fiz nada. Hoje eu me cobro menos, porque eu me programo mais, e aí eu tenho mais qualidade de tempo, de vida, né? Aquela cobrança de ter que estar. Se eu não tivesse na loja, eu achava que a loja não funcionava. Ela funciona tanto quanto. Mas eu precisava me sentir segura disso, entende? E hoje você se sente mais segura? Sim, não tô perfeita, tenho muita coisa, é o que eu falei, eu perdi muita coisa, eu poderia estar ainda melhor, viu? Que tudo isso, mas eu não, ainda bem que eu comecei, eu precisava começar. E tem, assim, ainda mais coisas ainda para eu buscar, eu não falei, mas eu tenho um segundo negócio. Meu marido, a gente faz 4 anos nós abrimos uma distribuidora, então eu também tenho que me dividir com a loja e também tento aplicar o lojista lá, que é mais difícil, porque lá eu tô mais distante e ainda mais com o marido no meio, né? Mas assim, também me ajudou a organizar muita coisa lá. Que legal. Você tem alguma coisa assim de exemplo de que algum impacto que gerou lá? Olha, muita coisa eu tentava lá, eu tinha um breque muito grande de ser essa coisa em casal, né? Esse não é um ideal de vida, trabalhar juntos. Nunca foi. Eu paguei minha língua porque meus pais sempre trabalhavam juntos e eu criticava e eu me vi nessa mesma situação. Então, muitas coisas eu até já tinha noção, mas não conseguia pôr em prática. E eu não sei se foi a minha forma que mudou pós-logista, eu consegui explicar para ele, talvez com menos autoritarismo, né? E o que foi essencial lá foi a parte dele, aprovação de cadastro. Nós tivemos muita inadimplência nesse negócio novo, ele é um excelente vendedor, representante, então, e eu financeiro, então aquela briga, eu preciso de preço melhor, eu preciso de prazo maior, eu preciso vender para esse fulano, e aí, pós-logista, a gente conseguiu falar a mesma língua,
E hoje, nossa, assim, do ano passado para cá já melhorou assim a nossa. Não tem, na verdade, hoje eu não tenho nada perdido. Eu tenho pessoas trocando cheques que voltaram, mas perdido não se vende mais para pessoas que estão com o nome, que não tá com o nome, que tá com o nome no SPC, enfim, coisas que antes ele não aceitava. Mas talvez a minha postura mudou, né? Certo. E é uma distribuidora, é isso? A gente compra do Sul produtos de roupa de cama e banho. Então a gente compra e é tudo custo muito, não tem nada a ver com a roupa. A roupa eu tenho uma margem para trabalhar de perda. Lá não, lá eu não posso errar. É tudo muito centavinhos. E aí nós abastecemos, como Ibitinga é capital nacional do bordado, tem muitas lojinhas. E essas lojinhas elas não conseguem pedido mínimo para comprar de fornecedores do Sul. Então a gente distribui para elas. E do ano passado para cá, entrou muito forte a parte de venda da internet, e-commerce. E eles hoje são meu cliente potencial, coisa que eu nem imaginava quando eu abri. Então, Andressa, quando você entrou no lojista profissional, você tinha uma busca pessoal. Essa busca pessoal você conseguiu atingir um certo ponto, percebe ainda que existe pontos para melhorar, o que é ótimo, porque significa que você já enxerga, né, um caminho para melhorar mais ainda, né, porque às vezes as pessoas não têm esse horizonte. E aí é o perigoso quando não se tem horizonte de melhora, né, porque as pessoas costumam se acomodar quando não tem esse horizonte. E é bom que você tenha isso. É isso mesmo, Andressa? Só para confirmar. Perfeito. É isso aí. Ô, Andressa, pelo que eu entendi, né, além de impactar você, né, outras pessoas foram impactadas por esse trabalho, seus funcionários, seu marido. Alguém mais foi impactado, assim? Eu tô tentando impactar meus pais. Ah, é? É mesmo? Conte mais. Queria muito, meu sonho. Mas imagina, ele é todo, né, desconfiado, será, né? Vai ser, tentei colocá-los no Clube Evo, não consegui. Assisti uma palestra com a minha mãe para ver se ela, né? E eles são bem, assim, fechados, muito fechados ainda, mas quem sabe aí uma meta. Tô sempre cutucando. Legal. Além dos seus pais, a quem mais você recomendaria o lojista profissional? Eu mandei, quando foi pra gente começar o Clube Evo, pós, né? Eu mandei para, olha, meus contatos de WhatsApp, quem não tinha o WhatsApp, eu peguei o telefone, tiveram uns casos que eu falei por telefone. Concorrentes, que eu tenho amizade com outros lojistas do mesmo ramo, loja infantil, que eu não tenho nada a ver, de roupa infantil, tem aí, algumas eu peguei, algumas eu liguei, porque assim, foi muito bom para mim, e eu sou cabeça aberta disso. Mas você passou pro seu concorrente? Cara, às vezes alguma que hoje não é tão honesta, tenho certeza que ela vai ficar mais honesta, né? Não tem, só vai acrescentar. Isso aí eu acredito assim muito nisso. Mas as pessoas têm muita resistência, é uma pena. Porque na verdade elas estão deixando de ganhar, deixando de receber. Mas assim, eu fui uma grande divulgadora de. A gente não ganha nada para isso, não é isso. É que fez tão bem para mim, fez toda a diferença, e eu tenho certeza que quem fizer vai ser muito bom. É mais essa coisa deles acreditarem. Perfeito. Para que tipo de lojista você acha que vale a pena e para que tipo de lojista não vale a pena? Não tem não valer a pena. Não tem tamanho. Eu sou pequena. Eu sou pequena. Mas eu posso melhorar dentro do meu pequeno. Eu achei muito... Se for ver lá no grupo nosso, eu era aqui com cabeça assim, com pensamentos menores ainda. Porque muitos meta de abrir mais lojas, de criar redes, de querer ter um número maior de lojas. Eu não tenho. Para mim, eu quero a Óxido. Mas você não tem vontade? Não tenho. Tá bom. Porque eu tenho minha vida pessoal, eu ajudo outras coisas. Então, assim, a Óxido para mim é o legal. Não tenho essa vontade de abrir mais lojas. Porém, eu quero aquilo lá, espremer tudo que a Óxido pode dar. E é nítido que ela tem muito mais a dar. E eu que não estou sabendo conduzir. E com essas ferramentas eu chego mais próximo, né? Legal. Então vamos lá, de forma geral, no mercado, Andressa, não estou falando só de você agora, mas em geral, né? O que você imagina que são as maiores dores dos lojistas hoje? Quais são os maiores desafios, problemas que os lojistas têm? Olha, por incrível que pareça, quando eu converso assim com pessoas do ramo, representantes também, que a gente conversa muito, por mais que eles culpem o governo,
impostos altíssimos. Não que eu não ache isso, mas eu ainda coloco, se a gente for colocar em categoria, eu ainda colocaria a falta de organização, a falta de controle dentro do negócio, independente do tamanho. Quanto maior, maior o problema, sim, se ele não tiver organizado. Porém, você pode ser minúsculo, como eu sou, se eu não tiver organizado, vou me endividar. Se eu tirar mais dinheiro do que eu posso, porque eu vejo assim, isso é nítido, 99% não separa, por exemplo, conta pessoal, uma coisa besta, você vai falar, mas essa é a realidade. E aí entra aquele dinheiro, sei lá, fechei um dia a loja, tô aí com 10 mil de dinheiro no caixa. Vou surfar, eles acham. E eu tenho 15 para pagar na segunda-feira. Então, assim, isso é uma conta básica dos lojistas, empresários, que é básico. Eu ainda acho que é a falta de controle. Não só que chega no financeiro, né? Mas de conta, de tudo. Entendi. O que tira sono dos lojistas? Eles acham que são as duplicatas a pagar. O meu é como eu posso vender, como que eu posso... Eu fico fazendo uma conta assim, a minha cidade tem 50 mil habitantes, cadê todo mundo? Sabe? Por que eu tô com a loja há 20 anos na cidade e tem pessoas que nunca entraram na minha loja? Eu penso assim, mas assim, todo mundo em conversas paralelas, nossa, pensar nas duplicatas que eu tenho que pagar, nananã. E qual que é o maior medo de que o lojista tem? Olha, eu não sei falar assim em lojistas em geral. O meu, eu não quero sumir. Eu não quero sumir no mercado, o meu. Porque de quando eu abri a Óxido, eu sabia, eu contava assim na mão, em uma mão, os meus concorrentes. Hoje, nem saberia te falar. Então, eu me manter bem no mercado, para mim é uma honra quando o cliente, se ele está vindo na minha loja, ele me escolheu, né, na cidade. Então, assim, o meu maior medo é não sumir, não ficar esquecida, não... Eu quero estar ali nas primeiras para ele fazer a pesquisa dele. Agora, no geral, não sei, eles falam muito do financeiro sempre, né? Certo. Qual que é o principal perigo que os lojistas ainda não enxergam? A importância dos colaboradores, a equipe. Se você tiver uma pessoa na sua equipe que não... ela te derruba. Eu ainda acho a saúde da equipe para ela poder cuidar do meu cliente, que o cliente é o mais importante, ele que paga, elas e a mim. Mas se começar mal nela, ela corrompe o meu cliente. Andresa, quais são as maiores oportunidades que lojistas têm pela frente? Eu vejo oportunidade muito grande, muito grande. Essa pegada aí que a gente aprendeu aí com vocês no Lojista, de pegar as datas, que antes eu nem pensava nisso, né? Por exemplo, agora abriu, vai ter o Dia do Café, eu já fiz uma parceria com um amigo que tem a máquina de café. A minha loja é pequena, eu não tenho, eu não sirvo café ainda. E aí já fizemos, então nós já vamos fazer uma propaganda. Vem tomar que hoje a Óxido vai pagar o café para você. Eu não sei se eu vou vender, mas é a oportunidade dele estar ouvindo. Nossa, você viu lá na Óxido? Às vezes ele não veio, mas ele vai comentar. Então, oportunidades são muitas. A gente tem que buscar, tem que ver cada coisinha virar oportunidade. Muitos somos nós que fazemos, eu acho, sabe? Elas estão aí. É que a gente ainda não sabe. Certo. E é justamente essa minha próxima pergunta, que é a pergunta mais difícil ainda, né? Quais são as oportunidades que os lojistas não enxergam ainda? Essa coisa de estar fazendo diferencial, às vezes, com um pouquinho. Pouquinho. Vou mostrar uma coisa pra você que eu fiz, olha só. Vamos lá. Sábado nós fizemos um lançamento de uma nova marca. Coloquei uma nova marca feminino e eu queria preparar um mimo para os clientes. E pensa numa coisa, pensa em outra. Fizemos um cartão. É um prestígio ter você. É um prestígio ter você como cliente Óxido. E assim, nossa, eu achei muito legal. Muito assim, porque fomos nós, a equipe, que procurando e achamos, e todo o trabalho de fazer cartão e nananã, e colar e entregar para eles. Cara, quem ganhou um negócio desse? Mostra esse cartão para outra câmera também.
Por Ah, eu favor. mostrei antes aqui, Ah, ó, vou mostrar mostrou. Que legal. novamente, Que legal. né? É, oportunidade, eu tô 20 anos na loja, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe o que acontece, Andresa? Uma vez eu aprendi o seguinte, né? O grande, o grande segredo para ter um negócio próspero, de longo prazo, que realmente perpetue e cresça, é criar bons relacionamentos, porque relacionamento cria vínculo de confiança e as pessoas compram de quem elas confiam. E o grande lance, que o segredo do bom relacionamento, isso vale para negócio, qualquer coisa na vida, é que é um montão de pequenas coisas. Esse é o segredo do relacionamento, é um montão de pequenas coisas. Então quando você fala assim, é uma pequena coisa, é isso, porque são essas pequenas coisas que fazem a grande diferença. É um montão de pequenas coisas que fazem a grande diferença. Legal, muito bom. Andresa, quais são os maiores sonhos que os lojistas têm? O meu, o meu é ver a minha empresa o mais independente de mim possível. Eu fico muito orgulhosa quando eu tenho que ficar um tempo ausente, que eu tô, por exemplo, lá na distribuidora, e eu volto e as meninas venderam, mandaram consignação, ou seja, a coisa continuou sem a minha presença. Eu não tenho esse apego de que eu tenho que estar aqui. Pelo contrário. E eu já não tinha isso. Quer dizer, essa primeira ideia já é minha, mas eu não tinha segurança. E no lojista, eu senti essa segurança. Eu não estava errada de pensar isso. Porque aí vinha, por exemplo, meu pai, ele cobrava de mim, às vezes assim, agora, você tem que abrir a loja. Ó, fulano foi lá na loja, você não tava. Não, mas as meninas estavam, eu preparo elas para estar tão bem quanto eu, né? Só que o lojista me trouxe mais segurança, eu não estou pensando errado. A Óxido não pode, né? Se eu ficar doente, elas têm que estar. E para isso aprendemos várias ferramentas. Então hoje eu estou mais segura e sei que eu estou no caminho certo. O meu sonho é esse, ver a Óxido bem, independente da Andresa estar aqui dentro ou não. Andresa, o que os lojistas aspiram a se tornar? O que você aspira a se tornar? Eu é ter essa mais liberdade, porque o comércio ele deixa a gente assim muito preso, né? Então para eu marcar uma viagem, para eu poder fazer, sempre tem que ver data, se não é pagamento, se não é vale, férias do meu filho, eu queria poder estar mais junto. Então assim, o meu sonho pessoal é ter mais tempo mesmo assim livre. E da Óxido, eu fico muito feliz quando alguém lembra da loja, dá preferência para a loja, não só de comprar. Às vezes ela veio aqui e não deu certo, ela queria uma roupa pro casamento, mas cara, ela lembrou de vir aqui procurar. É, claro que eu quero suprir a necessidade dela, claro que eu quero vender, mas ela lembrou, então assim, dela não ser esquecida mesmo. Eu gosto de ser lembrada, tanto que assim, eu invisto bastante evento, eu sempre a Óxido sempre eu dou um jeito de pôr o jingle para tocar lá. Meu contrato com a rádio é contínuo, eu não tiro. Agora com as redes sociais a gente pulsiona para as coisas no Face para abranger mais região. Então são essas coisas. Andresa, assim, nem todos os lojistas percebem o valor de se capacitar, né? Por que você acha que isso acontece? Será que eles pensam? Quando eu falei pro meu marido que eu ia fazer lojista, ele, legal. A hora que eu falei o valor para ele, você tá louca? Você tem noção que dá para fazer com esse dinheiro? Aí eu falei assim, mas esse dinheiro não é meu, é da loja. Eu tô tendo aonde lá fazer, mas assim, é a loja e vai ter que voltar. Eu vou ter que me virar nos 30. Você é corajosa. Para os meus pais, Alan, eu ainda nunca falei o valor. Eles não estão preparados. Então, assim, muitos não estão. Eu ainda acho que o valor. Mas eu estava nessa fase de buscar. Então, primeiro, eu sei quanto custa uma consultoria individual. E eu não teria condição. Esse valor que foi dado foi parcelado no cartão da loja, a loja pagou e não quebrou a loja, pelo contrário, esse dinheiro volta realmente para a loja. E fora o que não tem valor, como mensurar valor, é o que você falou, é que eu não soube falar aqui em porcentagem minhas vendas, mas eu vejo nitidamente a minha qualidade de vida, a qualidade de vida da equipe, isso não é mensurável. Só aí você já eliminaria o problema do tão assustador valor.
Mas as pessoas, tem uns que não estão ainda preparados para ouvir esse valor, porque eles ainda estão lá, eles ainda não tiveram uma vontade. Então, talvez eles precisam reconhecer essa necessidade de que a empresa tem que caminhar, que aí vai sobrar mais tempo para você, que você vai automaticamente a sua equipe, enfim, é o que a gente já falou. Mas eu acho que eles ainda se apegam muito ao valor. Entendi. Para você, valeu o investimento? Com certeza. Eu já retornei. Não tenho dúvidas. E fora essa parte que eu falei para você que é imensurável. Não tem como eu falar pessoalmente para tudo em volta de mim, né? Eu sou voluntária de um grupo de apoio do Amor Exigente, então uma vez por semana a gente recebe as famílias em estado de calamidade, né? E aí você, pessoalmente, eu me preenchi mais, então eu transbordo mais e eu posso estar melhor para eles também, tudo, pro meu filho. O Andrés, assim, independente de valor, tá? Independente de valor. Por que, mesmo assim, muitos lojistas, eles acabam não se interessando por capacitação? E por que você acha que as pessoas não se interessam por capacitação, independente de valor? Autossuficiência, não preciso. Eu já tô há tanto, né? Teve um dos nossos integrantes do grupo, ele chegou a falar, né? 30 anos de loja, eu achei que eu não tivesse mais o que aprender. Como que meu pai vai acreditar, se ele chegou onde ele chegou, se ele conquistou tudo, que ainda tem coisa para ele aprender? É difícil pôr isso na cabeça deles, né? O valor é consequência, mas assim, a primeira ideia, por isso que eu falo, se a gente acionar a primeira ideia, que é a necessidade e que vai trazer melhorias, o valor você até consegue convencer, mas eles não têm essa primeira ideia ainda, né? A minha primeira necessidade ainda não chegou neles, por exemplo. Mas apesar de 40 anos, eu já sei a sua resposta, mas eu só quero deixar registrado. Apesar de 40 anos de experiência, de ter um determinado sucesso, você acredita que ainda assim seria algo que geraria valor para ele, que geraria coisas benéficas para ele, ainda assim? Olha, para ele que eu conheço, muito, muito. Pessoalmente, qualidade de vida, que a pessoa é totalmente dependente do trabalho. E eu tô falando de uma pessoa que, alguns podem ser que se identifiquem, eu não sei se há tanto. Ele pagou uma viagem para o Nordeste. Então, você fecha aqueles pacotes, paga avião, hotel, tudo, né? Chegou no dia de ir, ele perdeu a viagem, mas ele não foi porque ele não, por pura insegurança, não posso deixar a loja. Nossa, começa a atrapalhar a própria vida pessoal. Imagina uma pessoa dessa, ele precisa ir no lojista profissional. Ele precisa para isso. Automaticamente, melhorar as vendas, as coisas vão acontecer, mas ele precisa para ele. Então, assim, a minha necessidade era não chegar assim, né? Eu não quero ficar assim. Olha só, Andresa, no meio da correria dos lojistas, no meio de tanta coisa que eles fazem, por que eles deveriam, neste momento, colocar prioridade em participar do lojista profissional em relação a todas essas outras tarefas, toda essa outra correria que eles vivem? Para parar de correr. Lembra que eu falei, né? Eu sempre estava correndo atrás. Hoje eu acho que eu ainda estou aqui, do lado, eu não estou mais lá atrás. Eu estou aqui, mas dá para trabalhar à frente. O negócio tem que vir. Você tem que estar à frente das programações, das coisas, não tem que ser tudo de última hora, né? Eu já melhorei, mas eu quero ainda melhorar mais. Então, eu vejo isso. Por exemplo, o dia que eu falei que eu ia, ele falou assim, nossa, mas você vai ficar 2 dias lá em São Paulo e deixar tudo aqui? Né? Vou. Então, para uma pessoa, isso é o fim do mundo agora. Como que eu posso melhorar o meu negócio se eu não sair para buscar? E valeu a pena ter ido até São Paulo? Vixe! Oxi! Essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Se deslocar até São Paulo foi uma dificuldade para você? Valeu a pena ter ido até lá? Essa é a pergunta que eu ia fazer mesmo. Eu não gosto. Eu gosto do que São Paulo me dá assim, para passear. Eu adoro passeios culturais. Gosto mesmo, é meu isso. Agora eu tenho cinema na minha cidade, mas ano passado eu ainda não tinha. Então, desde cinema, teatro, museu, eu adoro. Agora, o dia a dia aí, eu não serviria para viver aí. Eu não consigo entender que a pessoa tem que
perde 2 horas num trânsito. Não, então assim, eu não gosto de ir a São Paulo. Eu mudei começo do meu negócio eu tinha que ir a São Paulo, a gente fazia pronta entrega, fazia coleções. Eu dei um jeito, eu saí totalmente fora, hoje eu não tenho nenhum fornecedor em São Paulo e eu não vou mais a trabalho para São Paulo, não gosto. Mesmo assim, no lojista profissional você veio. Eu fui sozinha. Legal. Me diga uma coisa, se alguém te perguntar assim, o lojista profissional é balela ou ele funciona mesmo? O treinamento e as ferramentas que você recebeu, eles ajudam de verdade? É de verdade, não é lenda. Né? Tem pessoas que falam, isso é lenda, né? Eu falava isso com o Ricardo na entrevista, falei, olha, isso está parecendo lenda. E não é lenda, existe. E a intensidade depende da gente, né, Alan? É nítido isso nesse primeiro grupo que eu vejo pessoas que pegaram o mesmo conteúdo que eu e já estão colhendo muito mais frutos. Isso que eu acho que para mim já tá bom. Já valeu a pena. Mas assim, dá ainda para espremer muito caldo dessa laranja ainda, entendeu? Então assim, não tenha dúvida, não é balela. E muita coisa, Alan, assim, olha, muita coisa que a gente viu lá de ferramentas, eu já tinha ouvido. Já fiz vários cursos Sebrae e tal. Mas eu não sei, foi diferencial. Foi um diferencial na minha vida não sei se a gente testou lá, não sei se esse acompanhamento depois fez toda a diferença. Não ficou só no papel. Não está ficando só no papel. Tanto que eu ainda não acabei de implementar. E acho que nunca acaba, né? Porque quando não, é infinito. Esse é um ponto mesmo. É algo infinito, né? É um comportamento diferente, com ferramentas diferentes, mas nunca acaba, de fato. E assim, aí uma dica para vocês do grupo, essa manutenção faz todo o diferencial. Por exemplo, nós temos até hoje o grupo de WhatsApp de nós. Então, assim, todo mundo não tem assim. Difícil o dia que alguém não fala lá. Fez alguma atividade, fez alguma coisa. Então, esse é todo o diferencial. Manter essa chama. Porque a gente fazia ou associação comercial, ou Sebrae, alguma coisa, dava pra gente a ferramenta, você volta e dá aquela queda, né? E o diferencial foi essa manutenção. Bacana, ótimo. Andresa, se alguém tem uma loja que não está indo bem, tá? Não está indo bem, tá difícil lá mesmo. Você acha que vale a pena o esforço financeiro para participar? Parcela, empresta do banco, do amigo, que eu acho que não tem mais amigo que faz isso. Renegocia com vocês, porque ele vai pagar. Esse é investimento. É tanto quanto se ele estivesse fazendo uma compra de roupa e colocando na loja para vender. Ele tem mais garantias do que se ele colocar a roupa só para vender. Porque a roupa ele pode não vender, ele pode não receber. Mas se ele for para o lojista, captar, ficar ali em imersão mesmo, desligar da loja, do negócio, não adianta ficar ligando e perguntando se pagou a conta. Vai lá, imersão. Anotar. Lembra que a gente até fala, né? Nosso caderninho, né? Quanto ele vale? Porque o que vem aqui dentro vai depender, né? Vai depender da gente o quanto ele vale. E aí é a outra fase. Chegar e colocar em prática. Uns mais rápidos, outros não. Uns com problemas igual eu tive e não desisti. Enfim, vai retornar. Muito melhor. Você acredita, Andresa, que as pessoas deveriam deixar de procrastinar e fazer essa consultoria logística profissional o mais rápido possível? Por quê? Porque a gente perde tempo sozinho, Alan. Sozinho é muito mais difícil. Em comunidade, em conjunto, para tudo isso. Emocional, financeiro, estratégico, ideias. É o que eu falei para você. Muitas coisas que eu vi não foram novidades, mas veio com o intuito de você pode fazer. Dá certo. Vou falar uma besteira. Vou desenhar, né? Loja de roupa, e eu sempre ouvia os representantes, faz um coquetel de lançamento, né? Eu falava, isso não é o perfil do meu cliente não é chique, vai eletizar, eles vão ficar com vergonha. Alan, eu comecei, depois que eu vim do lojista profissional, o dia que eu avisei minha equipe que eu ia fazer, eu sempre falei para elas que eu era contra, então eu tive que convencer, mas Dre, elas me chamam de Dre, será? Nós não vamos... Eu falei, nós vamos fazer com a nossa cara.
Não precisa ter taça de cristal, não precisa. Nós vamos fazer com a nossa cara. E nós fizemos. Mas a loja não tem espaço. Falei, não, nós vamos criar esse canto. Mas vai sujar a roupa. Não, não vai, a gente arruma. Foram assim, várias coisas. E eu banquei para elas que ia dar certo. E nós fizemos, Alan. Depois disso, nós somos. Agosto, acho que nós fizemos. Eu já fiz 4. Que legal. Então valeu a pena. Então foi legal. Tem um amor nisso. Né? E cada um que a gente faz, a gente quer pôr alguma coisinha, um mimosinho. Eu já sabia que isso existia, mas eu me senti segura para fazer. Foi isso, é essa a diferença. Mas isso eu já ouvi. Você ouviu, mas você colocou em prática? Você adaptou o seu perfil? Porque lá na loja do fulano, sei lá, teve um do lojista que falou para mim, põe um DJ. Para ele deu certo, para mim não é o meu perfil. Mas eu fiz outras coisas, eu não preciso desistir de fazer, porque o DJ para mim não vai servir, entendeu? Ô, Andressa, o que você diria? Não, ótimo, eu adorei essa história do coquetel aí, perfeito. Desenhei, né? Desenhou, é ótimo. Ô, Andressa, o que você diria para um lojista que nunca investiu nenhum centavo em capacitação antes? Meu Deus, será que existe? Você acha que não tem gente que nunca investiu em capacitação? Não, que nunca se sentiu necessidade disso, né? O cara se achar assim autossuficiente, eu dou conta, a conta é simples. A conta não é simples. Tem muitas contas pra gente fazer, muita coisa pra gente mensurar. Por exemplo, o Ricardo me ajudou assim quanto tempo a pessoa fica na sua loja? Ele sente prazer de estar ali dentro? O que você pode... E com isso você vai aumentar o ticket médio das suas vendas. Sabe, coisa que eu nem parava para mensurar? Como que pode viver sem medir isso? Mas, né, é que pra gente, assim, eu não sei como vive. Mas se tem, eles estão perdendo muito tempo. Tá gastando muito mais gás, muito mais energia, né? Tem uma imagem, eu não vou ter aqui agora, que vocês mostraram, e eu tenho muito ela na minha mente, que é um burrinho comendo de um lado, o outro burrinho comendo do outro. Então, né, é a sua equipe, uma trabalha para um lado, a outra trabalha para o outro, e você para o outro ainda. E fazer o lojista profissional é colocar todos os burrinhos comendo no mesmo prato, no mesmo... Aqui é nosso negócio. Não adianta a gente ficar cada um olhando para um lado. Então, as forças, a energia, a gente gasta muito menos. Você fica com mais saúde, você chega na sua casa para cuidar melhor da sua família, você rende mais, você faz as pessoas que estão trabalhando com você se sentirem melhor. Show. Legal. Muito, muito bom, muito bom. E me diz um pouquinho, agora mais detalhadamente, depois da imersão, Andressa, que foi a imersão, eu acompanhei vocês, depois acompanhei menos. A gente está quase encerrando aqui. Você falou que nos dias você não podia acompanhar em tempo real, né? Você via depois gravações, etc. Mas assim, de forma geral, o acompanhamento após a imersão, seja nos encontros, seja no grupo de WhatsApp, me conta um pouquinho dessa experiência, um pouquinho mais sobre ela, por favor. É o que eu falei que é o diferencial de vocês, na minha opinião. Totalmente diferencial. Já pensou se eu tivesse voltado com o mesmo caderninho, com as mesmas informações, para a minha vida real que estava o ano passado? O que me motivava? Eu não participava das conversas, mas depois eu entrava e via, eu falava, não, eu não posso parar. Se eles estão caminhando, nem que eu vou, né? Uma hora eu alcanço. Mas é o não parar mesmo. Então, esse é o pós-venda nosso. É a manutenção de vocês disso tudo, pós-imersão. Isso não pode parar. Eu acho que isso é totalmente o diferencial. Ainda mais assessorado por vocês, que nem a gente tem a honra e o privilégio de ter o Ricardo disponível praticamente, né? Se ele não tá ali na hora, nossa, à noite, no outro dia, ele já que põe a ideia que pode ser isso ou pode ser isso, ele tá botando gás. E aí você se vê capaz de fazer. Porque só o caderno talvez tenha sido as apostilas que eu voltei do Sebrae e não consegui finalizar nada. Perfeito, perfeito. Andressa, acho que só tem mais 2 ou 3 perguntas aqui. Hoje, o nosso processo de vendas, ele trabalha com os representantes comerciais, né? O que você diria, você conhece evidentemente o Gardini, o Rafael, mas o que você diria para representantes comerciais em geral, tá? Não só os dois, mas
sobre indicar o lojista profissional a outros lojistas, sobre o trabalho deles de indicar não só os produtos que eles vendem, mas que os clientes deles participem do lojista profissional. Você não sabe, né? Mas nossos outros representantes estão todos mordidos, né? É mesmo? Fale mais sobre isso. Eu tenho um representante que chegou assim a levantar informação. Ah, mas você sabe que a MPL, não sei o que. Eu falei, olha, não acredito numa informação dessa querendo dizer que estava instável financeira. Se está financeira, vai passar, porque com a estrutura que eles estão vindo lá de dentro disso, não tem como dar errado. Eu falei, e eu não sei o que você pensa. Eu falei, mas eles, de todas as marcas de 20 anos que eu trabalho, estão sendo os pioneiros de pegar e vir nos ajudar, porque a coisa aqui atrás do balcão não tá fácil. Passar 2, 3 vezes por ano, vender e não fazer o restante, não tá dando. Tem uma marca, Alan, eu não trabalho com a Elos, meu pai trabalha com a Elos. A Elos faz treinamento. Então, quando vai para fazer a coleção, eles fazem treinamento com os vendedores, aí eles fazem um evento mesmo. E eu sempre gostei muito. E teve um evento que uma funcionária minha, eu mandei junto com a minha mãe. Então, ela fez esse treinamento da Elos, trouxe pra gente, porque nunca ninguém fez. Nunca. Então, a MPL, ela saiu à frente, sim. Então, começa por aí. Então, eles ficam meio mordidinhos, sim, querem dar contra. Eu não sei se antes mesmo de ter o lojista profissional, o Gardini, ele sempre foi um representante que ele se diferenciou dos outros, em postura, descrição. Você sabe, muito mocinho, novinho, vem, às vezes com uma funcionária, mexe. Gardini, assim, extremamente ético. E ele é um representante que briga por nossos clientes. Isso a MPL não vai gostar muito de ouvir, mas ele não faz nada para prejudicar, mas ele faz a gente, se eu ligo para ele, tem alguma coisa errada, ele liga daqui na hora e já resolve. Então ele já é um representante diferenciado. Eu acho que com essas ferramentas ele só vai passar mais ainda pro Rafael, porque já era dele isso. Mesmo. A gente brinca com ele para que ele tem que dar curso para os outros representantes, como é ser um representante. E agora, dos lojistas em si, de indicarem, nós vamos ter que ter uma boa estratégia, porque eles são enciumados. Não é porque eu falei isso, porque eu fiz com essa intenção. Nossa, pra você indicar pro seu cliente, ele vai comprar melhor de você, nananã. Tipo assim, não rolou. O representante ainda vê como concorrência. Olha que triste. Que interessante. Ô, Andrés, você sabe que eu atirei numa coisa, acertei em outra agora. Porque eu fiz uma pergunta para você com intuito, mas você abriu minha visão para outro intuito, tá? Você falou dos representantes de outras marcas. E que foi ótimo para pensar nisso. Né? A minha pergunta, na verdade, assim, qual que é o meu desafio agora? Eu tenho alguns representantes que eu tenho proximidade. E tem representantes que eu não tenho proximidade. Então eu preciso saber como é que eu faço esses outros representantes dentro do grupo MPL também apoiarem a nossa causa. Então a minha pergunta foi nesse sentido. O que você diria aos outros representantes do próprio grupo MPL, né, sobre indicar para outros lojistas? Essa é a minha pergunta, que eu vou refazer a pergunta para você. Mas o que você respondeu foi ótimo, porque me trouxe luz a uma coisa que eu não estava enxergando. Perfeito. E mesmo para os representantes da MPL verem como está pesando para os outros. Eles já estão com ciúmes de uma coisa que nem todos da MPL estão engajados. Os próprios representantes, digamos assim, né? Que ainda não conheceram o lojista profissional, o lojista já está causando. Legal. Né, com os outros. Porque a gente comentou, outros acharam legal, mas não aprofundaram, mas a ponto de causar mesmo nem é tão bom assim, entendeu? Mas para os representantes da MPL, é isso que eles têm que pensar. Que, ouvindo um depoimento nosso também, o meu pedido da Paco do ano passado foi show. Aumentou muito mais. Só que aí foi o que eu falei pro Rafa. Rafa, vamos ser assim, clara. Poderia a coleção não estar bonita, eu não ia comprar. Foi um conjunto de coisas. Calhou de chegar e tá com o perfil da loja e eu tirei poucas peças fora. As estampas das camisetas, então assim, eu comprei sem medo. E vendemos muito bem. Aí eles também fizeram a parceria com
com a equipe de aumentar a venda, e foi top. Elas ganharam a bonificação do Rafa e do Gardini, mas não foi difícil, estava muito boa, muito legal a coleção. Então, para a MPL também, às vezes, tem que ver isso. É duro agradar todos os lojistas. O que é bom para uma região não é bom para outra. Mas, às vezes, o desempenho do representante, isso leva muito em consideração. Às vezes, eu estou precisando, já teve vez do Gardini chegar aqui, com todo o bom atendimento dele, com o bom produto da Paco, mas a coleção não está legal. As estampas, as cores, o tecido, não tem o perfil da minha loja. Nossa, a Andresa comprou pouco esse pedido, hein? Será que tá ruim financeiro? Não, eu fiquei na mão, eu vou ficar sem camiseta da Paco. Eu queria comprar e não tinha. Então é um conjunto mesmo, não tem jeito, não são só os representantes, né? E o que eu entendo dessa história, Andressa, que, primeiro, do seu ponto de vista, você aparentemente está com mais segurança nas suas compras, está comprando melhor, talvez. Você comprou mais porque estava bom. Se tivesse ruim, você falar com mais autoridade, ele falar, não vou comprar porque não está legal, entendeu? Com toda a segurança, aumentou sua segurança, certo? Sim. E agora, essa questão de não comprar porque está ruim já não é sua responsabilidade, é deles. Cada um tem que fazer sua parte nessa história, né? Sim. Então você está apta a comprar mais desde que chegue coisas boas. E claro, vai comprar menos se não chegar, porque está mais segura do que está fazendo, né? Não é isso? Sim. Não, é que eu acho bom pontuar isso aí, né? Então foi um conjunto de coisas. O representante fez a parte, a Paco fez e eu fiz. Aí foi um pedido lindo. Perfeito, perfeito. Legal, Andresa. E assim, ainda no assunto de representantes, vamos supor o Gardini ou um representante está indicando o lojista profissional para outros lojistas. E essas pessoas estão reticentes, faço, não faço. O que você diria pro representante dizer para esses lojistas? Liga pra mim. Liga pra você, boa, boa. Não, é sério, é claro que a gente não vai ficar uma hora conversando, mas é a mesma coisa, às vezes, de indicar uma marca, você querer saber de uma firma, um fornecedor ou até de um cliente, uma informação comercial, isso. Né? Se ele não quer o vídeo, olha, tem mais... você tem mais acesso ao cliente, né? Então, por exemplo, o Gardini me conhece. Se ele vai para uma cidade, se você se sentir à vontade, tem minha cliente da loja. E hoje tem o Face, não tem como mudar. Eu mentir que eu não tenho a Óxido, que eu não sou a dona da Óxido, né? Então, assim, por mim, Andresa, não ligaria de dar informação pessoalmente, assim. Agradeço. Andresa, para a gente encerrar, só mais 2 últimas perguntinhas. A primeira pergunta que pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito a você? Eu falo muito, eu fui respondendo tudo, acho que eu não fiquei nada sem falar, só agradecer mesmo, porque para mim foi assim uma oportunidade pessoal e que refletiu na minha empresa, na verdade. Começou por mim. E finalmente, queria que você deixasse uma mensagem final. Qual que é a sua mensagem final para a gente encerrar essa entrevista? Arrisque. Saia da zona de conforto, que não é fácil. Sair da zona de conforto, se arriscar e depois pôr em prática. Que não vai acontecer sozinho. Né? É um semi-milagre. Semi-milagre é boa. São ferramentas. Você pode ganhar uma caixa de ferramenta, guardar embaixo da sua cama, sua casa vai continuar do mesmo jeito. Porém, se você usá-las, vai ter mudança. É assim que eu vejo o lojista profissional. Ele só não é um milagre perfeito porque ele não acontece sozinho. Né? Nós precisamos buscá-los e depois nós precisamos colocá-lo em prática. E o bom que o acompanhamento tem ajudado vocês a colocar em prática, certo? Essencial. Legal. Andresa, era isso. Eu adorei conversar com você. Muito bom, muito bom. Eu tenho que agradecer imensamente, assim, do fundo do coração, vocês, né, que fizeram parte dessa primeira turma do Lojista Profissional. Sem dúvida, vocês são coisas divinas que apareceram na nossa vida, porque se não fossem vocês, nada disso faria sentido, né? E não sei se a próxima turma a gente vai conseguir repetir o sucesso de ter as pessoas certas com a gente. Eu espero que sim, tá? Eu espero que esse movimento que a gente esteja começando seja apenas o início, que a gente consiga multiplicar muito isso daqui para frente. Mas sem dúvida nenhuma, esse início ele foi nossa vantagem, é que tivemos as pessoas certas com a gente. Então, Andresa, mais uma vez, assim, acho que já agradeci infinitas vezes, diretamente ou indiretamente, às vezes no meu íntimo também,
mas desde que a gente teve o primeiro contato lá atrás, quase um ano atrás, eu tenho muita gratidão, né, pela ajuda que vocês têm dado a gente, tá, Andresa? Então, eu quero deixar bem claro isso, que estou muito grato à ajuda que você está nos dando, tá bom? Uau, e uma coisa também, se vocês. Eu não sei, assim, o Ricardo, eu acho que tem um pouco disso. A gente se identificou em algumas salas, e se você também tiver. Essa imersão, essa experiência do lojista, para vocês continuarem com isso, porque serão pessoas diferenciadas no mundo. Eu acho dificilmente alguém fazer essa experiência e continuar a mesma coisa. Dificilmente. Pode ser que às vezes você não tenha o brio de colocar em prática, mas por ter o acompanhamento, isso vai ser difícil. Só falta dar tapinha no bumbum, né? Vamos. E com certeza são pessoas diferenciadas no mundo para a gente melhorar. Tem essa coisa importante. Tá bom? Legal. Ou seja, uma Sinta-se experiência. responsável por pessoas melhores no mundo. Ó, que coisa boa. Obrigado, agradeço imensamente.